Bom dia, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a gente está aqui, vamos começar um vídeo agora muito especial, que é um vídeo que vocês tanto nos pediram, que é um tour aqui pela nossa chácara. E a gente vai iniciar agora. Vamos mostrar para vocês o nosso chalé, a nossa área aqui do nosso sítio. E eu já quero te pedir, se você está chegando aqui agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o seu like ou o seu dislike. Comenta, compartilha. Nós vamos tentar mostrar um pouco nesse vídeo daquilo que nós já fizemos ao longo desses 2 anos, nós morando aqui no sítio. E vem com a gente, tem muita coisa ainda para fazer, mas a gente quer mostrar um pouco, né, de como tá, o que nós plantamos, o que a gente faz aqui dentro, tá bom? Acompanha com a gente. Até porque vocês pediram muito, né, pessoal? Então vamos lá conhecer o nosso sítio. Vamos lá, então, pessoal. Essa aqui é a entrada do nosso sítio. Nosso sítio, ele é quase que o formato de uma garrafa. Aqui na frente ele é bem estreito. Aqui ele dá 30 metros só aqui na frente, né? E até lá ao fundo ele dá 183 metros. Só que um pouquinho mais ali para frente ele alarga, né? E dos 30 ele vai para 50. Então é por isso que ele dá aí uma área maior, tá bom? Mas essa aqui é a nossa entrada, nossa cerca viva, que é a estradazinha, nossa estrada de colono, né? Aqui é onde vem de Paraupebas, né? Essa aqui é a nossa estrada de acesso. E aqui é a nossa entrada triunfal. Aqui a gente pretende, eu quero fazer 2 luminárias igual aquela que nós fizemos lá pro pergolado. Quero colocar aqui, ó. Deixar vocês aí na curiosidade, depois nós vamos fazer colocar aqui, mostrar para vocês, tá bom? Esse portão na época eu fiz só a estrutura dele de madeira, de ferro, na verdade um amigo meu que fez. Eu ainda não tinha máquina de solda. E o restante foi com sobra de madeira. Isso aqui foi madeira que eu sobra de obra, ripão de obra. Eu aproveitei e ficou esse portão que vocês estão vendo aí. É um portão bem largo. Eu fiz um portão largo, gente, porque coisa que me dá uma agonia é eu chegar numa roça e ver o portão do tamanho de um portão de cidade, gente, de quem mora na cidade. Portãozinho de 3 metros. Ó, aqui nesse portão, para vocês terem ideia, já entrou um bitrem, um caminhão grande, já entrou por aqui, ó. Pra você ter ideia. O pessoal que veio deixar material de construção para nós. Então, assim, uma coisa que eu não me arrependo foi ter feito. Ele tem 6 metros de largura, são 2 folhas com 3 metros cada. E na época eu fiz isso aqui, ó, que também ajudou muito. Que foi aqui embaixo tem essa tipo uma viga aqui embaixo, como se fosse um baldrame, né? Ela tem 40 centímetros de profundidade, 40 e 30 de largura. E aí nós fomos colocando pedra e cimento. E já passou o caminhão carregado aqui de material de construção. E graças a Deus nunca rachou. Então ficou bem reforçado. Aqui é a nossa entrada, gente. Olha, essa época do ano fica muito bonito. Tudo verde. Muito bonito mesmo. Nossas palmeiras. Nossa vontade era fazer essa fila de palmeira aqui até lá embaixo, ó. Só que vamos ter que ter um patrocinador aí, gente, porque pensa numa palmeira cara. Essa tal dessa palmeira aqui, ó. A bichinha é cara. Ela, aqui pra nós, na época, há 2 anos atrás, nós compramos, ela tava bem menor, né? Nós compramos por 120 reais uma planta dessa. Então, pra você botar na roça não é muito barato, não. Uma das coisas que nós fizemos aqui na roça, logo que nós compramos, nós fizemos essa cerca pelo lado de fora, a cerca de arame, né, com madeira e tudo. Nós fizemos ela, eu e minha esposa, teve uns amigos que ajudaram,
né? A gente vinha final de semana, trazia uns amigos, ajudava a gente, ajudaram um pouco a gente a fazer essa cerca. E na época surgiu a ideia de fazer uma cerca viva. Eu sempre achei bonito. A gente já tinha lá na cidade uma cerca vivazinha pequena. E surgiu a ideia de fazer essa cerca viva. Eu fui na floricultura ver, pesquisar o preço de uma planta dessa. Na época, R$18. Isso lá em 2019. Eu falei, não tem condições. Eu vou fazer minhas mudas. E a gente começou a fazer muda. Mesmo morando na cidade, nós começamos a fazer mudas. E eu lembro que nós fizemos mais de 1000 mudas. Eu acho que foi em torno de umas 1.200 mudas dessa planta. Essa é a murta. E nós fomos fazendo e plantando. Deu muito trabalho, porque nós plantamos ela em época que estava findando o período chuvoso. Então a gente tinha que vir da cidade aqui e molhar ela. 3 vezes na semana a gente vinha molhar ela. Mas mesmo assim elas escaparam, graças a Deus. Ó, gente, isso daqui, nosso pé de café, como que tá? Tá lindo. Tá lindo, carregado, ó, cheio de flor. Isso aqui tá valendo ouro nos dias de hoje, ó. Isso aqui não tá barato não. As abelhinhas. Tem que reforçar até a segurança dele aqui, porque essa área aqui, pessoal, foi uma área que nós compramos depois. Então essa área, ele já tinha essa plantação mais antiga. Então acabou que a gente não plantou mais coisas no meio. Deixamos assim do jeito que tá. Só cuidamos, roçamos, né? Desse pé de manga para trás é que era o nosso sítio mesmo. Só a entrada aqui, essa parte desse pé de manga aqui, ó, para cá, até no portão, nós compramos ele já por último. Então acabou que essa área aqui nós não plantamos nada, apenas nós cuidamos dela. A gente limpa, essa semana mesmo agora a gente limpou, roçamos tudo. E para manter assim, ó, fica muito bonito. Ó o pé de amora. Eu fiz a poda do pé de amora, olha como é que tá. Tá vindo, tá carregadozinho de amora já, ó. Ó como é que tá. Cheio de amorazinho. E essa área aqui, eu tenho ainda um sonho, já até falei em outro vídeo, mas eu tenho vontade aqui de cultivar aqui. Criar, pelo menos, eu penso em 2 vaquinhas aqui, ou umas 4 ovelhas. Eu queria ovelha, que é menor, né? Para me ajudar com esse capim aqui, ó. Porque assim, agora tá roçado, mas daqui com uma semana, isso aqui tá grande, tá enorme. E se eu criar um animal aqui, ele ajuda a manter limpo. E aí, pessoal, para quem já nos conhece há mais tempo, vai lembrar desse barraquinho aqui, ó. Vamos aqui mostrar para vocês. Vem. Esse barraquinho... Nossa primeira casa na roça. Essa aqui foi a nossa primeira casa aqui na roça, gente. Foi aqui que a gente morou por 3 meses. Exatamente do jeito que ele está aqui. Foi onde tudo começou, pessoal. Nós mudamos para cá no dia 29 de junho de 2022. Nós chegamos aqui, nós só tínhamos esse barraquinho construído. A gente comprou o sítio em 2019, porém nós não fizemos casa. Nós fomos primeiro cercar o sítio. E aí quando 2022, aí vamos para a roça. Nós chegamos aqui, gente, esse barraquinho só estava coberto. Ele nem o piso completo ele tinha. Nós fomos fazer ainda para poder mudar para cá. Aí eu fiz esse puxadinho, trouxemos aqui. Aqui, ó, a gente amarrava 2 redes. Eu acho que ainda dá até ter uma corda penduradazinha aqui, ó. Ele... tentar deixar uma foto, né? Eu vou deixar uma foto como que a gente dormiu nossa primeira noite aqui embaixo. Ó, ele é todo de madeira reaproveitada também, viu, gente? Olha, todo madeirinha reaproveitada. Eu fiz essas tesouras, já trouxe pronta e só coloquei no local. E aqui a gente colocava 2 redes aqui embaixo. Eu e Edna, nós dormimos aqui durante exato 3 meses, enquanto a gente construía lá embaixo. Aqui a gente colocou, fez a instalação, meu cunhado fez para mim a instalação elétrica.
Aqui era onde era a nossa pia. Essa bancadinha aqui era a nossa pia. E aqui a gente tinha um fogãozinho de barro, onde a gente cozinhava no carvão. Era, Aqui verdade. mesmo, A gente nossa puxadinha. cozinhou bastante tempo no carvão aqui. Pendurei minhas panelinhas aqui e aqui a gente se Era. virava. Gente, a gente gostava Era disso bom aqui. aqui Era nesse bom, era barraquinho. muito bom. Apesar que nós passamos muito frio, porque nós viemos na época do frio pra cá, então Sim. à noite fazia frio de doer os ossos. Aqui a gente gostoso. colocava, tinha nossa geladeira, que nós trouxemos a geladeira logo pra cá. E isso aqui era onde, foi aqui, gente, embaixo desse barraquinho, Foi o início de tudo. foi o início de tudo e foi onde nós descobrimos que a gente não precisa de um casarão para você ser feliz. É onde você descobre que uma rede, viver com pouco. uma rede ou uma cama, um colchão inflável, seja o que for, você vive com pouco. Né? Não estou menosprezando quem busca seu sonho de ter sua casa muito bem feita, muito bem firmada. Mas, grande, né, amor? Porque uma casa bem feita, ela não precisa ser grande mas também, né? o que eu quero dizer é que a maioria de nós, gente, a gente corre muito atrás e às vezes você vai descobrir que com pouco você vive. Né? E hoje ele tá cheio de bagulho. Hoje ele tá assim, coisas que a gente guarda, muita coisa, né? muita tranqueira que a gente trouxe lá da cidade, a gente acabou deixando por aqui, ó. Aí, hoje ele é tipo um depósito pra gente, né? Pra guardar. Inclusive ontem a gente tava até conversando que a gente vai fazer um depósito de silagem aqui, porque a gente tem a nossa moringa ali, daqui com o tempo a gente vai fazer silagem. E nós vamos organizar, né? Nós vamos organizar para guardar aqui. Pessoal, essas 4 árvores que vocês estão vendo aqui altas, a gente conhece aqui na região por ninho. Ninho, amor, fala ninho, não pode falar ninho, tá bom. E aí, eu plantei elas aqui um ano antes da gente vir pra cá, plantei em 2021. E aí eu tinha plantado mais aqui, ó, só 4. Eu quero plantar mais 4 mudas aqui, ou 3, até chegar aqui na beira da estrada. Acho que vai ficar bem bonito, porque eles estão lindos, ó, são 4. Ela cresce e forma um sombreiro muito bonito. Aí Erivaldo poda de vez em quando, ela fica bem bonita. Aí eu quero plantar mais, acho que dá umas 3 ou 4 mudas aqui pra completar tipo a fileira, sabe? Acho que vai ficar bem bonito. Esse daqui, ó, pessoal, é a roça do meu sogro. Plantei esses pés de banana e aí ficou banana e entre uma fila de banana e outra tem uma fila de abacaxi. Aqui tem 200 pés de abacaxi. Se tivesse dando abacaxi hoje eu estaria com dinheiro na conta aí, porque o abacaxi tá caro. Mas aqui, aí o que eu fiz? Ele veio, perguntou para mim se podia plantar. Ele não pode ver um pedacinho de terra, gente, que ele quer plantar. E aí ele veio perguntar se podia plantar aqui. Eu falei, pode. Aí ele plantou, olha. Milho e feijão. Milho e feijão. Isso aqui é para ele lembrar lá do Maranhão, lá. Aí tá aqui o feijão e o milho dele. A alegria dele é isso aqui, ó. Só que ele planta, mas quem come é a gente. Mas tá aqui a rocinha dele, ó, bonita, ó. Um detalhe, pessoal, eu plantei aqui ipê amarelo. Essa árvore que vocês estão vendo aqui é o ipê amarelo. Eu plantei 2 fileiras de ipê amarelo, porque Erivaldo também, né? Nós temos um sonho, um dia, de fazer uma área aqui, mas isso é coisa para um outro vídeo. E a gente plantou aqui formando tipo um quadrado de ipê amarelo. Então, esse ipê amarelo, ele vai até lá no final. É uma fila de ipê amarelo. Uma fila de ipê amarelo. Aí tem uma área vazia. Essa área que era vazia, não tinha moringa. Isso, aí a gente plantou a moringa. E lá tem outra fileira de ipê amarelo, que forma tipo um quadrado, né? Essa é a ideia. E depois para o futuro vocês vão entender por que a gente plantou esses ipê amarelo aqui. Vai ficar para o futuro, vocês vão entender melhor. Mostra aqui. E vamos lá, gente, só para nortear melhor. A partir desse porte aqui, mais ou menos, nesse porte aqui, onde a gente tem nosso transformador de energia, é que o sítio alarga. Aqui nessa parte, ó, ele já passa a ter os 50 metros de largura. Vira? Plantei ela ano passado, acho que foi quase que abril já de 2024. Já está quase que no ponto de colheita, está muito grande ela, bonita. Desse lado aqui nós temos a nossa galinha dos ovos de ouro. Aqui, ó, pessoal, essa área ela
Ela dá mais ou menos uns 50 metros. Ela tá toda cheia de moringa. Quem conhece sabe do que eu tô falando. Isso aqui é a árvore da vida, o pessoal fala. E realmente tem sido. Para nós, ela tem dado um bom resultado. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer um triturador, porque eu vou ter que cortar essa aqui, ó. Ela cresce muito rápido, gente. Essa plantação aqui, ela não tem um pouco mais de 2 meses. Pouco mais de 2 meses, olha o tamanho que as árvores estão. Muito bonita. Essa área aqui toda de moringa. E engraçado que quando nós mudamos para cá, nós conseguimos quatro mudas só de moringa. E dessas 4 mudas nós transformamos e chegou nisso aqui, ó. Entendeu? Muita muda, a semente, tudo que a gente colheu já é daqui. Esse lado aqui, no meio da macaxeira, entre uma fila de macaxeira e outra, eu também plantei moringa. Só que a ideia para cá é usar a moringa como tutor vivo, né? Como estaca viva, aí, como o pessoal chama. A gente plantou e a ideia é fazer depois ou plantar a pitaia no pé dela, ou até mesmo o maracujá, alguma trepadeira. Mas a ideia é usar ela como tutor vivo e ao mesmo tempo ela não deixa de fornecer a folha que a gente vem aqui, corta e joga para os bichos. Tanto para a galinha quanto para os porcos. Todo mundo aqui come moringa aqui em casa. Todo mundo e todo dia. E gostam, né? E gostam. Inclusive E a gente também. depois nós vamos mostrar ali os porquinhos ali. Todo o pessoal já ó como é que tá ela aqui, pessoal. Olha. Essa moringa não tem um ano, digamos assim, ó. Só que ela sofreu muito no verão, né? Porque eu plantei ela já finalzinho do período chuvoso. Mas olha como é que ela tá. Eu cortei essa semana. Daqui com 7 dias ela faz a rebrota e ela brota de novo e enche isso aqui tudo. Essa áreazinha aqui, ó, estamos com milho plantado. Esse milho aqui tem mais ou menos tá com uns 15 dias já de plantado. Já tá bom de passar uma enxada aqui, porque ele tá crescendo muito rápido. Os peixinhos. Nossos peixinhos, esses peixinhos aqui, pessoal, é uma experiência que nós estamos fazendo. Tá? Meu cunhado me deu umas tilápias e nós estamos criando elas aqui. Eu acho que tem umas 50 aqui dentro mais ou menos. E fica essa bomba ligada fazendo a circulação da água. Elas já reproduziram aqui dentro, viu? Tilápia é muito bom de reproduzir. Para esse lado daqui tem o galinheiro. Aí tem as frutas. Tem as frutíferas. Manga, aca, rambutão. Esse galinheiro tem vídeo dele no canal que nós fizemos. Aqui você já conhece aqui o chiqueiro dos porcos. Olha ali. Essa aqui, ó, 90% aqui é moringa, viu? E aqui, gente, é o nosso chalé. Essa é a vista que a gente tem. Ainda não está terminado. Eu pretendo fazer do lado de cá também uma área igual como eu fiz desse lado daqui, olha. Pretendo fazer uma área assim, ó, cobrir essa escada. A gente não fiz vídeo dela. Acredito que tem só no Instagram alguma coisa, mas essa escada, gente, foi um desafio muito grande, que eu não queria fazer ela do jeito tradicional, que é aqueles dentes, né? O pessoal normalmente faz um corte aqui e para poder encaixar o patamar da escada. Eu queria fazer ela toda encaixada, porque que a madeira dessa, gente, olha como é que ficou. Essa madeira é angelim e apodrecer não apodrece não, só que o verniz estraga, né? Apesar que eu comprei um verniz que o fabricante me falou que era 3 anos, fala que é 3 anos, não durou 1 ano. 3 demãos de verniz e ele não durou 1 ano.
Mas vamos ter que trocar, né? Mas isso aqui é só dar uma lixada que ele vai ficar bonito. Aqui, gente, em cima, ó, a vista que a gente tem quando acorda. É isso aqui, ó. O morro. Do outro lado desse morro aqui é Paraupebas. Então, a gente não está longe da cidade. Nós estamos aqui, são 15 quilômetros da cidade. Nossa parreira já crescendo. Caixinha de uva ali, ó. Olha, ó, gente, caixinha de uva. Vamos colher uva na varanda. E aqui, pessoal, essa porta aqui também era um sonho que eu tinha de ter uma porta assim, de correr. Eu queria muito, falava para o Erivaldo que eu queria muito poder acordar de manhã. A gente dormia aqui em cima, hoje a gente tá dormindo lá embaixo. Eu falava para ele, eu quero muito uma porta de correr para me amanhecer o dia e fazer isso aqui, ó. E ter acesso à minha vista aqui maravilhosa, que eu amo essa vista aqui para esses montes. Acho muito lindo. Aí Erivaldo fez essa porta e ela é do jeito que eu sonhei, ó. Esse lado aqui tá um pouquinho mais difícil de abrir. Mais pesado. É porque é uma porta desse tamanho, gente. Ó, ela tem 2 rolamentos ali em cima. Eu fiz o trilho. Então é uma porta grande. Cada uma ficou com 1,10 m de largura. Então, você ter noção do tamanho dela aí. E aqui, gente, que era o nosso quarto, hoje ele tá apenas como servindo como um depósito. Como um depósito, pra gente guardar as coisas. Mas a obra que não tá finalizada. Aqui tem uma redezinha que de vez em quando aparece um inquilino que fica por aqui instalada. Mas não terminamos a obra aqui, né? Ainda tem muita coisa para fazer. A gente pretende revestir essa parede aqui toda, forrar. Então, assim, é um processo demorado. Devagar, né? Devagar, mas que a gente vai fazendo. Falta, né? E lembrando que ele aqui, a parte de cima, é toda de madeira, né, amor? Ela é toda madeira. A parte de baixo é tijolo e essa parte de cima aqui, ela é toda de madeira. É toda madeira. Parede, ela não tem estrutura de ferro ou concreto aqui pra cima. Isso. O que segura são esses pilares aqui, ó, os esteios de eucalipto tratado. Esses pilares, eles têm 6 metros de comprimento. Ele vem lá de baixo, lá da sapata. Eu fiz a sapata bem grande. Tem vídeo no canal mostrando. Tem. A gente fez a sapata de 80 centímetros de profundidade e largura. Então ficou algo bem reforçado. Travamos tudo aqui em cima. E só a parte de baixo que é alvenaria, a parte de cima é madeira. A minha vontade era ter feito todo de madeira, só que madeira é caro, gente, não é barato, entendeu? Então, por isso que a gente optou dessa forma. Aqui a gente tem essa janela, não vou abrir ela agora, mas a vista dela também é bem bacana, porque ela dá um pouco de trabalho agora para fechar. Essa janela é uma janela de enfeite, porque praticamente a gente não usa. A gente não fica muito aqui, né? A gente só sobe aqui para guardar alguma coisa. Falando de investimento. E é isso, pessoal. Nós mostramos um pouco, né, do nosso sítio. Essa época do ano tudo parece verde, né? Fica muito lindo. Lembrando que a gente está com um projeto de construir uma cozinha ali embaixo, né? E depois, quando a gente construir, a gente pode mostrar para vocês. Vocês vão acompanhar tudo, que vai ter vídeo no canal, com certeza, mostrando tudo. Sim. E vamos passar alguns custos que nós tivemos. Aqui nossa caixa d'água, olha. Nossa caixa d'água de 500 litros é o suficiente para 2 pessoas. E a nossa vista aqui da lateral é essa. Aqui desse lado aqui também ainda tem essa garagem que eu também fiz. Ela é uma garagem improvisada.
Eu usei uma lona preta, estrutura toda feita com tesoura de ripão mesmo. Não é uma estrutura tão bruta, mas dá para guardar o carro, assim ele não fica na chuva, né? Ficou legal. A nossa casa ela é bem pequenininha, bem simples, muito simples. É bem pequena, a gente construiu ela, eu, o Erivaldo e teve um amigo que nos ajudou aqui, mas a maioria das coisas quem fez foi eu e o Erivaldo. Ele sendo o pedreiro e eu sendo a ajudante. Então ela é altos e baixos, como vocês já sabem. A inspiração para essa casa veio de um chalé que eu vi no Instagram, um chalé que fica localizado lá na Serra da Canastra. E aí eu me apaixonei por esse chalé e copiei o modelo para fazer aqui a nossa casinha da roça. Então vamos lá. Na hora que entra, aqui você vai ver logo aqui na sala a nossa cama. E eu sei que pode parecer estranho, mas eu já vou explicar. Em setembro de 2024, eu descobri que estava grávida. E como a gente dormia lá na parte de cima, eu e Erivaldo achamos por bem ele trazer a cama, e ele trouxe a cama. Acabou que nós perdemos o bebê em novembro, mas aí a gente achou por bem continuar com a cama aqui na parte de baixo. Eu nem queria fazer esse tour agora, porque eu queria fazer ele depois que eu fizesse uma cozinha ali atrás, que a gente tá com um projeto de construir um cômodo para pegar a cozinha daqui e jogar para lá, e aqui ficar só sendo mesmo o nosso quarto. Mas como foi pedido muito aí um tour pela nossa casa, a gente resolveu fazer. Então aqui tem esse armário de madeira, foi ele que fez. E aí aqui já tem um guarda-roupa, que também foi ele que fez esse guarda-roupa. E aqui a gente entrou, né? Aqui tem esse espelho numa moldura, esse aqui era um espelho de porta de guarda-roupa. E ele fez essa moldura de madeira reaproveitável para colocar esse espelho, e eu amei. Achei que ficou super bonito. Aí aqui tem a janela. Atrás da janela tem um móvel de madeira que ele também fez, onde eu coloco a nossa compras, sabe? De supermercado. Então tudo que a gente vai no supermercado que compra, eu coloco. Em cima dele tem um forninho elétrico. Aqui do lado tem uma cômoda que ele fez também de madeira, que eu acho super linda essa cômoda. Em cima tem um ventilador, uma cestinha, tem até algumas pitaias aqui que a gente escolheu e eu deixei aqui. Aí aqui no pé da cama tem um tapetinho. Seguindo logo aqui tem uma mesa de madeira que ele também fez, onde fica nossos computadores, que a gente trabalha pela internet, né? Eu vou contar essa história melhor para vocês. Esse espelho aqui, a gente ganhou esse espelho e ele fez a moldura de madeira de uma bobina daquelas de fio, sabe? Então a moldura foi ele que fez, e nós colocamos a corda, nós dois. Eu achei que ficou uma gracinha. E aqui tem outro armário. Esse armário aqui ele fez no mesmo dia que fez aquele lá. Aquele lá tá pintado de branco porque eu pintei muito depois. Depois até me arrependi, porque ele ficava muito mais bonito assim. Esse aqui eu uso para colocar louça. Tem algumas louças aqui, um relógio, um calendário. Coloquei uma plantinha ali, porque eu sou uma das doidas das plantas, né? Assim que fala. Eu gosto muito de planta. Aí aqui tem as minhas louças, prato, umas coisinhas aqui. Aqui é o guarda-roupa que ele fez para nós. Aqui na porta do guarda-roupa a gente tem o quadro dos sonhos, e eu quero mostrar uma coisa pra vocês. No meu quadro dos sonhos, tá vendo aqui, YouTube? A gente tinha eu coloquei o YouTuber aqui no meu quadro dos sonhos, agora em 2025, com a meta de alcançar a monetização. E glória a Deus, a gente conseguiu logo no primeiro mês de 2025. Então é algo assim maravilhoso, assim, que Deus nos proporcionou. Não foi fácil, mas nós conseguimos. Então tô fazendo aqui, ó, o giro. Vocês podem ver que é bem pequeno aqui. Aqui tem outro ventilador de pé, que a gente costuma levar lá pra cima quando chega alguém pra dormir lá, alguma visita. Aqui na porta tem um outro quadrinho aqui, que eu faço algumas anotações aqui do meu trabalho diário. E aqui tem o fogão, a pia e um armáriozinho. Esse armário de madeira fui eu que fiz.
E aqui tá o meus trecos que eu uso no dia a dia para fazer alimentação para nós. Aqui é a geladeira. Aqui tem esse nicho que foi Erivaldo que fez também, onde eu coloco liquidificador, taça, colher, café. Ali tem uma bancadinha, né? Tipo uma prateleira. Aí tem air fry e uma cartela de ovos que eu deixo que todos os ovos que a gente recolhe no dia das galinhas eu vou trazendo e colocando aqui. Vai sair um vídeo, o Erivaldo tá fazendo a pia do banheiro, vai ter um vídeo exclusivo só para esse banheiro, porque a gente vai fazer aqui, o banheiro é nessa portinha aqui. Vai ter um vídeo exclusivo para a organização desse banheiro, porque ele tá fazendo uma pia de madeira, um tronco de uma raiz muito lindo. E é isso, pessoal, nossa casa é apenas isso. Aí aqui já tem uma porta da cozinha. Tem um quadrinho aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que eu ganhei isso aqui há muito tempo. E logo aqui, ó, a gente tem uma área, ó, a gente tem uma área, eu acho essa área linda, que a gente que fez também com esses pau-brasil, que é a coisa mais linda, invernizada, acho essa madeira espetacular. Eu e o Erivaldo, a gente é suspeito de falar de coisas de madeira, porque a gente é muito apaixonado por coisas de madeira. Aí aqui fica a mesa, que é onde a gente faz as nossas refeições no dia a dia, que foi ele que fez essa mesa de madeira também, ela já tem alguns anos, foi ele que fez. Essa fruteira aqui também foi ele que fez e olha, acabei de colher, olha o tanto. Então a gente faz as nossas refeições aqui diária aqui. Aí aqui eu tenho um cantinho da suculenta, eu amo suculentas, amo, 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 amo. E o meu sonho é fazer um viveiro aqui na roça. Eu creio que esse viveiro vai sair muito em breve, então eu cultivo algumas suculentas aqui e pretendo ter um viveiro para colocar elas, porque por enquanto elas estão aqui na área, porque eu não tenho um local mais apropriado para colocar elas, então coloquei elas aqui. Mas quando o viveiro sair eu vou levar todas elas para lá. E olha só, estão muito lindas. E é isso, pessoal, nossa casa é super pequena. Pessoal, a gente vai passar para vocês aqui agora uma base de mais ou menos quanto que a gente gastou. Lembrando que todos os valores que a gente vai passar para vocês aqui são os valores da nossa região. E levando em consideração que aqui a gente quase não pagou mão de obra. A gente teve um amigo que nos ajudou no início, mas foi muito pouco assim. E a maioria das coisas aqui foram feitas por nós dois. Então assim, a gente economizou muito em mão de obra, tá? E aí a gente vai iniciar lá da frente, quando a gente chegou para limpar toda essa área. Lá na frente tinha um monte de terra preta e a gente teve que pagar trator. Fazer a limpeza do local, tipo fazer uma terraplanagem, digamos assim. Foi uma terraplanagem básica, mas a gente teve que fazer. Até caçamba, né, amor, para carregar. Entulho. Nós tivemos que pagar uma reta escavadeira e uma caçamba para fazer a limpeza do local. Então isso teve um custo de R$6.000 na época para nós. Exatamente. Aí, falando de limpeza, já quero deixar também o custo da entrada, que é aqueles morões que vocês viram lá na entrada e aquela porteira. A porteira foi o Erivaldo que fez a parte de madeira e a parte de ferro é um amigo nosso que fez a parte de solda pra gente. Então, nos morões, com a porteira, a gente gastou... Morões de porteira, R$2.000 ali. Uns R$2.000. Foi R$400 cada esteio daquele, que é um esteio de canela, que é uma madeira dura, né, para aguentar o chão, mais 1.200 de ferro. Foi feita a estrutura de metal e eu só entrei fiz o ripamento com madeira. Com madeira, exatamente. Mas essa madeira aí nem colocamos ela no custo. A energia elétrica do local, né? A gente não tinha energia aqui quando nós compramos esse lote aqui, ele era zerado, só capim, só mato. Então nós tivemos, até esquecendo de um detalhe que é o poço. Nós tivemos que cavar um poço, nós cavamos um poço de boca mesmo, um poço amazônico que o pessoal fala, né, aqui para nossa região. E na época nós pagamos R$800 nele. Foi um poço barato, por isso que a gente cavou. Para cavar, né?
Foi um poço barato para nós e ele nos atende até hoje. E mais Tudo bem a que no bomba. verão ele baixa, né? A água tem que usar, dar uma racionada. A gente pretende cavar um próximo, fazer com a capacidade maior, mas ele nos atende até hoje. Então para nós foi um investimento super a pena. Na época nós pagamos R$800 nele. E mais a bomba, que mais, deu uns R$400 a bomba. Uns R$400 a bomba. É. Então aí nós tivemos a parte da energia. Por quê, gente? Porque aqui na nossa região, mesmo sendo zona rural, mas que não fica longe da cidade, mas se você solicitar para a empresa de energia, uns 3 anos aí você esperando para eles virem ligar. Aí nós tivemos que pagar por conta própria, nós tivemos que desembolsar 5.600 no nosso bolso para comprar 3 postes, um transformador. O transformador mais a fiação. Isso custou 5.600 para nós. Isso. Agora falando de chalé, a parte de construção aqui. Como vocês viram, nosso chalé, a parte de baixo é de tijolo e a parte de cima toda de madeira. Do chalé, a gente gastou em tijolos 2.000 milheiro, como o Erivaldo falou, que foi R$3.000, na época era R$1.500 cada milheiro. De cimento, a gente gastou R$900. Areia, nós gastamos aí uns R$1.000. E madeira, a gente gastou 12 mil. 12 mil. Isso, 12 mil. Ao todo. Isso. A parte do chalé que a gente está falando. A parte de baixo e a parte de cima. Agora... Gente, só para deixar aqui para vocês, porque muita gente fala, vocês são do Pará, né? Tem muita gente que tem aquela ideia, no Pará tem muita madeira. Tem, gente, mas é mais barato para vocês que estão para aí, entendeu? Então, para a região sul, sudeste. Engraçado, gente, como isso acontece, não só com a madeira, viu? A nossa energia, que é a mais cara, apesar de ser um estado produtor de energia, infelizmente é a realidade do nosso Brasil. E a nossa madeira também, gente. Eu conversando com um amigo meu que mora em São Paulo, ele compra madeira do mesmo preço que eu compro aqui na minha cidade. Pra você ter ideia, entendeu? Então, assim, é umas coisas que você fica assim sabendo, se perguntando como que pode um estado que produz tanta madeira, né, que tem tantas madeireiras, já teve, né, mas aqui na nossa região é o olho da cara. Tanto é que é cultura você não construir de madeira, entendeu? Quando nós falamos em construir de madeira, as pessoas, poxa, não vai construir de madeira. Por quê? Não é porque não gosta da madeira em si, é porque é caro. Fica caro. Aqui na nossa região, você vai construir de madeira, fica ou empata ou até fica mais caro do que construir de alvenaria. Verdade. Então, as pessoas preferem construir de alvenaria, né? Mas como era um gosto nosso e a gente gosta muito de acabamentos com madeira, então nós somos um amante da madeira. Exatamente. E a gente optou por isso, mesmo sabendo que sairia mais caro. Um pouco mais caro. Só para você ter uma ideia, essa escada que está aqui do nosso lado aqui, só a madeira dela custou R$3.200. Só a escada. Só a escada de madeira. Entendeu? Então você olha assim, é um preço meio que absurdo, né? Para nossa região. É muito, muito alto. Um madeiramento muito caro. Apesar de ser uma madeira muito boa, foi uma angelim que a gente escolheu para fazer ela, mas só que caro. E aí falando, depois que a gente construiu o chalé, né, construímos a escada, a gente fez essa área, na verdade a área foi feita antes da escada, a gente fez essa área e esses esteios de pau-brasil aqui, Erivaldo comprou eles há muito tempo, já assim que a gente comprou a terra ele comprou, então ele conseguiu nesses esteios um preço muito bom na época, pagou R$300. R$300 em cada esteio. Em cada esteio de pau-brasil. Então foi assim uma coisa boa, porque a gente já tinha eles. Então aqui o madeiramento da área, a construção dessa área externa aqui, ela saiu por R$3.600 em média. Então assim, gente, levando em conta que os gastos que a gente teve para a construção do chalé, a parte de baixo de tijolos e a parte de cima de madeira, o chalé com essa área externa e mais a escada e mais a entrada lá, a gente gastou R$40.000.
Lembrando que e tudo isso sendo feito por nós Por mesmos, nós. a gente colocando a mão na massa e fazendo, porque se a gente fosse pagar, teria ficado muito Bem mais caro. A gente também, lembrando que o nosso investimento nessa área, né, na terra, Sim. que na época nós compramos ela em 2019, nós compramos ela total, toda a área saiu por 47 mil. Uma área de 7.500 metros quadrados. Tá? O que a gente está aqui para nós em 3 linhas. Né? É uma área até boa de tamanho, porém caro. Se tratando que existe aqui dentro do próprio nosso estado, dentro do próprio Pará, dependendo da região, você compra um alqueire de terra com esse valor. Só que na região que nós estamos, que é Paraupebas, é muito caro, gente. Terra aqui é cara. Então, saiu esse valor para nós. Lá em 2019. Hoje, em 2025, você não compra nenhuma linha de terra pelos 50 mil. Sim, Hoje, é verdade. 50 mil você não compra mais nem 2.500 metros quadrados. Entendeu? Então, assim, é uma região muito cara. Então, digamos aí, como nós não contabilizamos a parte de gasto com nossa mão de obra, então, digamos aí que entre investimento na terra, mais para a gente construir, digamos que a gente está nos 90, 100 mil, né? Que a gente já gastou aqui. Sim, porque a gente nem contabilizou a cerca também. A gente fez toda a cerca de arame papado, compramos estaca e isso a gente não contabilizou aqui. Mas a gente cercou a terra todinha. Cercou a terra toda. Nós mesmos cercamos. E também é outra parte que a gente gastou muito. Pra você ter uma ideia, quando nós começamos a cercar aqui, eu lembro que eu comprei bola de arame de R$190. Sim. Aí entrou a pandemia. Sim. Aí a bola de arame foi para R$500. Exatamente, eu lembro que a gente comprou até umas de R$600. Foi, então ficou bem caro. Ficou muito caro. Né? E depois da pandemia ele não baixou. Baixou sim, mas não voltou para o que era antes. Sim. Né? Então, assim, foi um custo também alto. Nós fizemos uma cerca bem reforçada. Colocamos o arame bem próximo, pertinho, que era para a nossa ideia na época, para não passar o nosso cachorro, né? Que a gente tinha cachorro grande. Então, assim, só que valeu a pena, gente, porque foi uma das primeiras coisas que nós fizemos quando nós compramos a terra, foi cercar. Logo cercamos. Né? Por quê? Porque depois que você cerca a terra, além de mais seguro, digamos assim, mas você pode ter uma segurança a mais e ao mesmo tempo você pode plantar, porque principalmente na roça, gente, não é nem questão de que a cerca é baixa. Dá pra, se uma pessoa quiser pular, consegue. Mas é principalmente a parte de animal. Porque às vezes você planta um milho, se você não tiver a cerca, vem os animais do vizinho, come seu milho, estraga sua plantação. Então por isso que foi uma prioridade nossa, foi a questão de cercar. Foi a primeira coisa que nós fizemos. Então esse gasto nós não contabilizamos aqui. Mas foi um gasto alto também, não foi barato. Sim. Porque você tem uma ideia, uma estaca aqui na nossa região naquela época era R$25. Sim, e a gente comprou bastante estaca. Nós compramos muita estaca, 25. Hoje em dia tá uns 40, entendeu? Então é muito caro. Mas o nosso gasto foi esse. Então, só que lógico, a gente não tirou esse dinheiro de uma vez do bolso. Então a gente vai fazendo na medida que dá. Nós ainda estamos gastando, vamos gastar ainda. Vamos gastar mais. Tem muito para ser gasto aqui, tem muita coisa para a gente fazer. Mas você tem que fazer aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você ama fazer, aquilo que te faz bem. Nós não nos arrependemos de ter investido aqui, pelo contrário, a gente quer investir mais ainda, porque é o nosso cantinho, é o lugar onde a gente se sente bem e é isso aí. Para não alongar muito o vídeo, que já tá longo. Então é isso, pessoal. Se você aí tem o desejo de construir o seu sítio, o conselho que a gente pode te dar hoje é para você colocar a mão na massa.
faça uma reserva aí e coloque a mão na massa, porque se você for pagar para fazer tudo, vai sair extremamente caro. Então, assim, se você não sabe, não sei construir, a gente também não sabia. Erivaldo nunca tinha sentado um tijolo na vida dele, mas ele aprendeu aqui, foi fazendo. Eu nunca tinha feito massa para pedreiro, nunca tinha feito uma massa, eu tive que fazer. Então a gente foi colocando a mão na massa e a gente foi fazendo, e isso a gente teve uma economia muito, muito grande. E a gente gosta de fazer isso, até porque era o nosso sonho ali sendo realizado, a gente tinha prazer de estar com a mão na massa, a gente tem esse prazer de estar com a mão na massa fazendo tudo. Eu acho que a gente consegue transmitir isso para vocês. Tudo que a gente faz aqui no nosso sítio, a gente faz com prazer, com amor, é algo muito gostoso pra gente. E a gente, durante muito tempo, a gente sonhava com isso que a gente está vivendo hoje. Então, foi um investimento que a gente realmente olha para trás e fala assim, poxa, valeu a pena, né? E é isso. Então, se você assistiu esse vídeo até o final, até aqui, muito obrigada, que Deus te abençoe. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.